Pessoas financeiramente fortes pensam assim, mesmo em tempos difíceis. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que desmoronam financeiramente diante de dificuldades e aquelas que atravessam os mesmos momentos, às vezes até piores, mas continuam avançando, mesmo que devagar. Essa diferença não está no saldo bancário, não está no quanto elas ganham, não está no nível de conhecimento técnico. Está em algo muito mais profundo, invisível e determinante. A forma como pensam quando tudo aperta. Porque qualquer pessoa consegue tomar boas decisões quando tudo está bem, quando há dinheiro sobrando, quando as contas estão controladas, quando a vida parece estável. O verdadeiro teste não acontece na abundância. Ele acontece na pressão. Ele aparece quando o dinheiro fica curto, quando imprevistos surgem, quando o medo começa a falar mais alto. É nesse momento que a identidade financeira de uma pessoa se revela. Pessoas financeiramente fracas reagem. Pessoas financeiramente fortes respondem. E essa diferença muda tudo. Quando o cenário fica difícil, a mente de quem não tem controle entra em modo de sobrevivência. Ela busca alívio imediato, procura resolver o desconforto o mais rápido possível, mesmo que isso custe o futuro. Gasta para se sentir melhor. Evita olhar para o problema. Adia decisões importantes. Entra em negação ou, no extremo oposto, entra em desespero e toma decisões impulsivas que pioram ainda mais a situação. Já pessoas financeiramente fortes fazem algo completamente diferente. Elas desaceleram, elas pensam antes de agir, elas criam um espaço entre o problema e a resposta, e nesse espaço elas recuperam o controle. A primeira característica dessas pessoas é a frieza emocional com o dinheiro. Não frieza no sentido de indiferença, mas no sentido de clareza. Elas não deixam emoções decidirem por elas. Medo não vira decisão. Ansiedade não vira ação. Frustração não vira gasto. Elas sentem tudo isso, mas não obedecem automaticamente. Existe um filtro, existe consciência, existe domínio. E isso é raro, porque a maioria das pessoas não percebe o quanto suas decisões financeiras são emocionais. Elas acreditam que estão sendo racionais, mas estão apenas justificando impulsos, criam histórias para explicar comportamentos que, no fundo, são reações emocionais. E enquanto isso acontece, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta estratégica e se transforma em uma extensão do estado emocional. Pessoas financeiramente fortes não permitem isso. Elas tratam o dinheiro como instrumento, não como válvula de escape. Outro ponto que define esse tipo de mentalidade é o autocontrole, mas não aquele autocontrole baseado em esforço extremo e sofrimento constante. É um autocontrole construído com consciência. Elas sabem o que estão fazendo. Sabem por que estão fazendo. Sabem o que querem evitar. Sabem o que querem construir. E essa clareza reduz a necessidade de lutar contra si mesmas o tempo todo. Elas não dizem, não apenas por dizer, elas dizem não porque sabem exatamente para o que estão dizendo sim. E isso muda completamente a experiência. Quando alguém não tem direção, qualquer restrição parece sacrifício. Mas quando alguém tem clareza de objetivo, a restrição vira estratégia. Não é sobre perder algo, é sobre escolher algo maior. Pessoas financeiramente fortes também têm uma identidade muito clara. Elas se enxergam como responsáveis pelo próprio futuro. Não terceirizam culpa, não vivem esperando condições ideais, não acreditam que precisam de sorte para crescer. Elas entendem que podem não controlar tudo, mas controlam o suficiente para avançar. Essa mentalidade de autonomia é o que mantém essas pessoas em movimento, mesmo em cenários difíceis.
Enquanto outras estão esperando melhorar para agir, elas agem para melhorar. Enquanto outras estão presas ao que não podem controlar, elas focam no que podem. Enquanto outras estão paralisadas pelo medo, elas usam o medo como sinal de que precisam prestar mais atenção, não como motivo para desistir. Outro traço marcante é o respeito que elas têm pelo próprio dinheiro. E esse respeito não tem nada a ver com quantidade. Não importa se tem muito ou pouco, elas tratam o dinheiro com seriedade. Não desperdiçam sem pensar. Não tratam como algo descartável. Não usam de forma irresponsável, porque entendem que dinheiro é tempo, energia e escolhas acumuladas. E quando você começa a ver dinheiro dessa forma, sua relação muda. Você passa a pensar antes de gastar. Passa a questionar decisões. Passa a evitar desperdício, não por medo, mas por consciência. Você começa a valorizar o que constrói, não apenas o que consome. Pessoas financeiramente fortes também não entram em pânico facilmente. Isso não significa que não sentem pressão. Significa que sabem lidar com ela. Elas entendem que momentos difíceis fazem parte do processo, que oscilações acontecem, que nem tudo vai sair como planejado. Mas isso não as desestabiliza completamente. Elas mantêm o raciocínio. Elas ajustam o plano. Elas seguem em frente. Essa estabilidade emocional cria uma vantagem enorme, porque enquanto outras pessoas estão reagindo de forma impulsiva, elas estão pensando de forma estratégica. Enquanto outras estão piorando a situação, elas estão protegendo o que já construíram e buscando soluções reais. Existe também uma característica silenciosa, mas extremamente poderosa. Essas pessoas não precisam provar nada para ninguém. Elas não usam dinheiro para demonstrar status. Não tomam decisões financeiras baseadas em aparência. Não entram em ciclos de comparação. Elas constroem para si mesmas, não para os outros. E isso elimina uma das maiores armadilhas financeiras: a necessidade de validação externa. Quando você tenta parecer bem-sucedido, você gasta energia tentando sustentar uma imagem. Quando você realmente busca construir algo sólido, você usa essa energia para crescer. Pessoas financeiramente fortes escolhem crescimento. Outro ponto importante é que elas pensam no longo prazo, mesmo quando o curto prazo está difícil. Isso é contraintuitivo. Porque quando a pressão aumenta, a tendência natural é focar apenas no imediato, resolver o agora, aliviar o presente. Mas quem tem força financeira consegue manter uma parte da mente conectada ao futuro. Mesmo ajustando decisões no presente, elas não abandonam completamente o plano maior. Elas podem desacelerar, mas não desistem. Elas podem adaptar, mas não se perdem. Elas podem reduzir, mas não abandonam o caminho. Isso cria continuidade. E continuidade é o que constrói qualquer resultado relevante. Outro aspecto fundamental é que essas pessoas não esperam motivação. Elas não dependem de estar bem para agir bem. Elas entendem que disciplina é mais confiável do que emoção. E por isso continuam fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando não estão com vontade. Essa capacidade de agir sem depender do estado emocional é o que sustenta o progresso no longo prazo. Porque se você só age quando se sente bem, você se torna inconsistente. E inconsistência destrói qualquer tentativa de crescimento. No fundo, pessoas financeiramente fortes desenvolveram algo que vai muito além de dinheiro. Elas desenvolveram controle sobre si mesmas, controle sobre impulsos, controle sobre decisões, controle sobre emoções, controle sobre prioridade. E esse controle cria liberdade. Liberdade de escolher melhor. Liberdade de não se sabotar. Liberdade de construir algo sólido. A maioria das pessoas acredita que liberdade financeira vem depois de ganhar muito dinheiro. Mas na realidade, ela começa antes. Ela começa quando você desenvolve
autonomia interna. Quando você deixa de ser refém de impulsos, quando você deixa de depender de validação, quando você para de agir no automático, porque nesse momento você começa a viver com intenção. E quando você vive com intenção, suas decisões deixam de ser aleatórias. Elas passam a ser estratégicas. E decisões estratégicas, repetidas ao longo do tempo, constroem resultados que parecem extraordinários menos, mas que na verdade são consequência de um padrão invisível. No final, o que diferencia pessoas financeiramente fortes não é o cenário que enfrentam, é a forma como pensam dentro desse cenário. E essa forma de pensar não nasce pronta. Ela é construída, decisão por decisão, escolha por escolha, momento por momento, principalmente quando ninguém está vendo. Obrigado por assistir e ouvir até aqui. Se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo vídeo.